Olá, 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 pessoal. Na nossa reflexão de hoje, a gente vai refletir em cima da expressão desfazendo narrativas. E para introduzir essa reflexão, é só a gente olhar ao nosso redor e ver que nos nossos dias, né, isso foi um nome modernizado para fofoca, intriga, né? Porque o que acontece quando alguém fala mal da gente, né? A pessoa bola um texto, vamos dizer assim, ou seja, uma narrativa, um fato que não é real, né? Vamos chamar assim, bem dessa maneira mesmo. E, e aí aquilo começa a se espalhar, né? Isso nos nossos dias ganhou o nome de narrativa. Isso é muito comum no meio político, no meio empresarial e até mesmo dentro das igrejas, infelizmente, né? Infelizmente. Muitas narrativas, muitas disputas de cargos desnecessariamente, enfim, né? E eu me pergunto, onde que fica Deus no meio disso tudo, né? Não fica, né? Porque muitas vezes a gente está promovendo o reino de Deus sem Deus. Ou seja, a gente cria narrativas para atrair as pessoas e no final das contas, em nome de Deus, e Deus não está ali. E foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden, na criação. Quando Deus criou o homem, ele tinha alertado para o homem: olha só, coma livremente de todos os frutos do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer dele, certamente morrerá. E aí, né, foi se passando e tudo mais, e se passou pelo fato de que Deus olhou para o homem e declarou que não era bom que o homem estivesse só, e aí uniu homem e mulher e tudo mais. Vamos chamar assim, né, introduzir a narrativa da seguinte forma. Num belo dia lá, inclusive é curioso porque o texto ele é muito importante, ele é muito rico, né? O texto diz que a serpente era o animal mais astuto do jardim, o mais astuto que Deus tinha criado. E veja só, né? A forma que Satanás se apresentou justamente de uma serpente. Eu fico pensando, não foi à toa, né? E pensando assim, num conhecimento que a gente tem sobre as serpentes, por exemplo, muitas inoculam veneno, né? E eu fico pensando, putz, que jeito para uma narrativa entrar, né? Não que Deus não soubesse disso, ele sempre soube de tudo, ele sabe de todas as coisas. Mas eu fico pensando que jeito de Satanás introduzir uma narrativa, né? Por meio de uma serpente, por meio do veneno, né? O veneno muitas vezes é tão pouco, né? Em doses pequenas que a gente nem percebe. Quando viu, já tomou conta, né? E então a serpente, né, aborda a mulher perguntando, né, de tudo e tal. E eis que a mulher responde: olha, Deus disse para a gente comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas para não comer e não tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se a gente comer, a gente vai morrer. Aí Satanás fala algo do tipo: não, é que Deus sabe que se vocês comerem do conhecimento do fruto do bem e do mal, vocês
iguais a ele, vocês também vão saber do bem e do mal. E a Bíblia diz que a mulher viu que era agradável. E, poxa, sabe, isso me deixa algumas perguntas e algumas reflexões. O que em nossas vidas tem sido esse veneno, tem sido essa narrativa? Porque a Bíblia já tinha informado pra gente lá no capítulo 1 que Deus tinha feito cada animal conforme a espécie, cada planta conforme a espécie, cada ave conforme a espécie, mas Deus ele fez conforme a imagem e semelhança dele. O homem, né? O homem, Deus fez a imagem e semelhança dele. E eu fico pensando, putz, o que será que a gente tem permitido ser essas narrativas de Satanás em nossas vidas, né? Muitas vezes a gente nem é tomado por narrativas maldosas. A gente é tomado por narrativas que parecem a coisa mais maravilhosa do mundo, sabe? Ah, não, porque... Não, isso aqui é para ajudar pessoas. Não, porque... Isso aqui é porque vidas importam. Mas por trás ali tá algo maquiavélico e a gente não tá percebendo. Porque a gente está se deixando levar pela narrativa que está se apresentando pra gente, né? E uma situação da Bíblia para comparar com essa narrativa lá da criação é quando o próprio Jesus ele aborda os discípulos e fala assim: escuta, quem os outros dizem que eu sou? Olha, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, é um dos profetas, mas você reparou que nenhuma das narrativas a respeito de Jesus por meio das outras pessoas foi que ele é o Filho de Deus? E aí Jesus aborda os discípulos de uma outra maneira, perguntando: e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro fala: o Senhor é o Filho do Deus vivo. E Jesus complementa: olha, Simão, quem te revelou isso não foi carne, mas foi o Espírito de Deus. E quando eu choco as duas situações para comparar, né, eu fico pensando, puxa vida, né? A gente muitas vezes tá se deixando levar pela narrativa ao redor do que muitas pessoas dizem sobre Deus, né? Ah, que Deus é um velho barbudo, maquiavélico, malvado, que está preparado para observar quando a gente errar e nos castigar. Olha só, não confunda as coisas. Deus ser justo é diferente da narrativa que é criada, que ele é um velho ranzinza que nos castiga, sabe? É muito triste. O outro extremo é o seguinte: quando a própria igreja cria uma narrativa que limita Jesus ao milagreiro, ao que vai prosperar. Sabe, a gente tá tão desequilibrado pela nossa natureza pecaminosa que a gente não percebe que a gente falha na própria narrativa sobre Deus, sobre Jesus. E isso é por conta de que, como eu comentei, as coisas vão tomando conta de nós tão sutilmente, tão devagar, tão docemente, muitas das vezes, que a gente não percebe que aquilo é um veneno. As perguntas que precisam ficar hoje para a gente desfazer certas narrativas que temos criado ou que enfiaram em nossas cabeças a respeito de Jesus é: como eu posso conhecer quem é Deus realmente?
O que eu posso fazer para realmente saber do amor dele por mim? Você pode se perguntar. O único lugar que Deus revelou quem ele é na Bíblia, a palavra dele. É a única maneira de conhecer quem ele é, porque é ali que ele deixou tudo, sabe? Mas muitas vezes a gente limita, né, a narrativas. A gente quer que pessoas nos abordem e revele como vai ser o nosso futuro, como vai ser os... Ah, não, porque Deus realiza seus sonhos, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Sabe, eu não estou aqui limitando Deus também. Deus cura, Deus faz, Deus salva acima de tudo, é o único que salva. Mas, sabe, a gente precisa parar de limitar Deus a narrativas. A narrativas que outros nos contaram e a narrativas que nós mesmos estamos criando a respeito de Deus. Sabe? Talvez a gente realmente não consiga perceber quem realmente Deus é, justamente por causa do veneno que entrou na humanidade por meio da influência de Satanás. E a cura para isso precisa ser a graça de Deus na nossa vida. Mas a gente confunde, a gente limita a graça de Deus à narrativa que ela só nos alcança para nos salvar e nós ficamos do jeito que sempre fomos. É aí que é o nosso grande engano. A gente se deixa levar por essa narrativa de que tudo o que importa é só a graça de Deus e a gente esquece do amor, esquece da justiça. A gente confunde as coisas. Deus, ele é justo, ele não castiga. Precisamos realmente refletir e desfazer todas as narrativas que nos ensinaram e que nós criamos a respeito de quem é e de quem não é Jesus.